Certa vez Jesus chega perto do gasofilácio, lugar onde era depositado as ofertas, e grita para o povo que no templo estava: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Vamos conversar um pouquinho a respeito de para quem e por que Jesus falou isso. Antes dessa nossa conversa prosseguir, queria te convidar para conhecer um pouquinho melhor as nossas redes sociais, onde a gente conversa sobre diversos temas, onde a gente esclarece dúvidas, onde a gente tem resumo das nossas mensagens, onde você fica por dentro daquilo que acontece na nossa igreja. Então fica aí nosso convite para você se inscrever, por exemplo, no nosso canal do YouTube, que a intenção é abençoar a sua vida, fazer você uma pessoa cada vez mais profunda e conhecedora da palavra de Deus. Havia 3 festas que todo judeu, num raio aproximado de 25 quilômetros, tinha que participar ao longo do ano. A festa dos tabernáculos, a festa dos Pentecostes e a Páscoa. Quando Jesus fala que ele é a luz do mundo e quem o seguisse jamais andaria em trevas, mas teria a luz da vida, Jesus estava justamente em uma dessas festas e, diga-se de passagem, bem conturbada. Jesus enfrentava aí a incredulidade dos seus irmãos que o questionavam. Tinham ido na frente de Jesus para a festa, logo em seguida Jesus vai à festa. Chegando lá, ele se depara com um cenário muito comum, que era cidade cheia, templo devidamente iluminado de forma diferente. Mas no meio desse cenário ele encontra, por exemplo, a mulher adúltera, onde eles colocam diante dele e tem aquele famoso episódio onde ele diz: quem não tiver pecado que atire a primeira pedra. Mas a fala de Jesus chama a atenção porque ela é direcionada às pessoas que estavam dentro do templo. O templo era iluminado de uma forma diferente para que o povo se lembrasse de como os seus antepassados haviam sido guiados, direcionados por Deus através de uma coluna de fogo. Naquela época, os cultos, como nos dias atuais, eram intencionais. Para se ter uma ideia, os Salmos, o livro dos Salmos que você conhece hoje, era o livro de cânticos daquela época. E no meio desses cânticos dos Salmos, Salmos 4, versículo 6, Salmos 27, versículo 1, o Salmo 36, versículo 9, e dentre tantos outros salmos, era mencionada muito a palavra luz. Então, o culto tinha a intenção de trazer à memória do povo aquilo que Deus havia feito, como Deus os havia direcionado. Jesus, então, no meio da festa dos tabernáculos, ele olha e diz: eu sou a luz do mundo. Isso causou muito alvoroço no meio do povo. Os mestres da lei questionam a paternidade de Jesus, questionam o testemunho de Jesus, se é verídico ou não. Mas fato é que Jesus encontra um templo devidamente iluminado, todo preparado, mas as pessoas doentes dentro do templo. Se nós olharmos para o cenário atual do cristianismo em que vivemos, parece que não tem muita diferença. Estamos, ao longo dos anos, poderíamos até dizer décadas, sendo doutrinados a pensar, a achar que se eu for a um templo e eu não chorar, eu não gritar, ou eu não sentir algo diferente, aquele culto foi frio e Deus não falou comigo. Isso é fruto de um ensino raso das Escrituras, pois o cristianismo em si, ele é mudança de postura, ele é mudança de vida. Ele é mais que um estilo de vida, ele é uma transformação radical da maneira de falar, de sentir e de agir. Paulo aos Romanos, capítulo 12, ele menciona de forma muito clara que a ênfase do Evangelho, para que nós possamos experimentar qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, tem que haver uma mudança de mente, tem que haver uma mudança de coração, ou seja, uma mudança de dentro para fora. Muitas vezes, dentro das nossas igrejas, temos pessoas perdidas em seus delitos e pecados, já não se fala mais em conversão, já não há mais sequer conversão genuína. E ouso aqui, de forma muito respeitosa, perguntar se de fato temos convertidos de fato a Cristo nesses últimos tempos. Os cultos se voltaram muitas vezes para o ser humano, onde o ego é massageado, onde se o pastor não prega
algo que vai me motivar a viver uma vida melhor durante a semana, a experimentar algo novo de Deus durante a semana, eu não me sinto satisfeito e até mesmo chego a procurar outra igreja. O cenário atual é bem parecido com o que Jesus encontra naquela época. E ele diz, olha, eu sou a luz do mundo. E ele afirma categoricamente que aquele que se encontra com ele nunca mais é o mesmo, mas tem a luz da vida. As mensagens precisam ser diferentes. Nós precisamos, nos dias atuais, de um confronto, assim como Jesus confrontou aqueles que se diziam tementes a Deus naquela época. Temos dentro de nossos templos muitas pessoas perdidas. Temos dentro de nossos templos muitas pessoas doentes, vivendo de emoções muitas vezes falsas. Isso é explicável através do falso evangelho e o raso evangelho que temos sido submetidos ou nos submetido nesses últimos tempos. Tiago, irmão de Jesus, no capítulo 1, versículo 7 e 8, ele afirma que as pessoas que não se submetem ao verdadeiro evangelho, que não procuram ser profundos de fato no evangelho, não há como elas terem êxito, porque o êxito da vida, o sentido da vida está em de fato conhecer a Deus e fazer a sua vontade. E aí talvez você me pergunte, o que deveria ser pregado nos púlpitos? O que está errado? Na minha sincera opinião, tiraram Jesus do trono e colocaram o homem que não é mais confrontado com o seu pecado. Como voltar aos princípios talvez seria a sua outra pergunta. E eu te diria, as pessoas precisam conhecer Jesus. Para os ignorantes, ele é a sabedoria. Para o impuro, Jesus é a expressão da santidade. Para aqueles que têm sido dominados pela tristeza, Jesus é aquele que traz a paz e a alegria que excede todo entendimento. Para o mundo sem salvação, Jesus é aquele que se entregou na cruz, sem sequer abrir a sua boca, sem questionar, sem reclamar, e nos amou de uma forma inexplicável, inimaginável. Assim como naquela época, me parece que a fala de Jesus é muito propícia para o dia de hoje. Quando eles questionam quem era o Pai de Jesus, Jesus é categórico em afirmar que eles não conheciam Jesus e também não conheciam o seu Pai. Precisamos conhecer mais de perto esse Jesus que muda a história, que nos confronta, nos consola, nos exorta, mas também nos direciona. Precisamos de uma mudança de mente o mais rápido possível.